tema da mensagem de hoje é o perigo de julgar as pessoas indevidamente. Nós temos, por muitas vezes, a mania, isso todo ser humano, de julgar pela aparência, pelo que viu ou pelo que lhe contaram. E às vezes nós tiramos conclusões daquilo que alguém nos falou, e de repente aquela pessoa está angustiada, chateada, triste, e para algumas ela consegue transferir aquele momento de ira, fazendo com que você não tenha muito conhecimento do outro lado e tenha uma péssima imaginação. A mesma coisa, as pessoas às vezes têm uma conclusão de alguém que vê pela primeira vez, e às vezes o dia que pegou aquela pessoa ela não estava de bom humor, e imagina que aquela pessoa é daquele jeito eternamente, quando na verdade o Senhor Jesus nos disse que nós não temos o direito de julgar ninguém, nem pela aparência, nem pelo que faz, mas Ele diz que o coração fala aquilo que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Amém? Vamos ver em Mateus capítulo 7, versículo 1, diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Versículo 2: porque com o juízo com que julgas, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. Versículo 3: e porque vês o cisco no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirá teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Amém? Jesus, quando fala isso em Mateus 7, Ele fala exatamente o que nós devemos fazer a cada dia, e que por muitas vezes assim não fazemos. Feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu quero me colocar nesta noite como teu servo, como sacerdote, e saber, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus, e que nós precisamos a cada dia ser ministrados e tratados, e reconhecer os nossos erros, para que assim sejamos um cristão melhor. Abençoa, Senhor, os teus filhos que estão aqui nesta noite, para que eles possam ser milagrosamente abençoados, em nome de Jesus. Amém. Mateus 7, amado, é uma das escrituras mais citadas, mas infelizmente é muito mal usada, muito mal interpretada, sabe? Às vezes a prática da disciplina na igreja, por muitas vezes expõe os nossos erros, mas nós devemos considerar o texto de Mateus a nossa evidência, ou advertência contra o mal, principalmente de julgar os outros. A Bíblia diz que Deus não nos colocou por juiz para julgar ninguém. Amém? Normalmente o juiz, quando ele pega uma causa, por mais que ele esteja comovido com ela, ele quer ouvir o outro lado para saber como julgar. E por muitas vezes, sendo estudado, uma pessoa que foi preparado para aquilo, acontece até de errar ou julgar indevidamente, não é verdade? Quantas vezes nós já vimos casos em que de repente o marido matou a esposa, o namorado, o irmão, alguém muito próximo matou, e estava lá no enterro chorando, desolado, angustiado, e depois se descobre que aquele era o assassino, e ninguém nunca imaginou. Às vezes nós começamos a ver fantasma onde não tem, às vezes nós começamos a ver coisas onde realmente não é, porque não vamos com a cara daquela pessoa, ou não nos sentimos bem porque aquela pessoa um dia nos tratou mal. E tem gente sem perceber guarda mágoa no seu coração, e tudo que aquele ou aquela venha fazer para você é repúdio, para você não serve, porque aquela pessoa um dia te tratou mal e você tem a visão dela que ela é uma má pessoa. Você já passou por isso? Todos nós já passamos. Às vezes nós queremos julgar, às vezes nós queremos jogar pedra naquilo que nós não conhecemos, ou talvez aquela pessoa fez algo que não nos agradou e foi o motivo para a vida inteira odiá-lo.
A Bíblia diz, amado, que o nosso coração precisa estar puro para chegar diante de Deus. E perdoar é algo que nós precisamos fazer todos os dias para que sejamos perdoados. Ponto 1. Julgamos indevidamente quando julgamos sem misericórdia, sem amor. Mateus 7,1 diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. Preste atenção, amado. Até mesmo um juiz, Deus é que delega toda a autoridade. Se Deus o delegou para que ele fosse um juiz, e ele alguma vez for julgar por sentimento e não por justiça, naquele dia diante de Deus ele vai ter que responder isso. Amém? Nós não podemos generalizar tudo, mas falando um pouco do que acontece no nosso país. Por muitas vezes a lei se aplica tanto a dar multas em motoristas que passaram de 40 a 50 km por hora, mas não se preocupa em prender, em reter, em guardar aqueles que estão aterrorizando, queimando os ônibus, matando pessoas. Não se preocupa por muitas vezes em colocar câmeras, na verdade. Às vezes o governo cobra tanta taxa, tanto imposto, tanta coisa, vê tanta coisa errada em nós, mas não consegue ver o erro deles. E mesmo assim nós nos sentimos injustiçados, não é verdade? Mas a Bíblia diz que cada um deles vai ter com Deus. Ninguém, irmãos, independente de ser cristão ou não, todos aparecerão perante o juízo. É claro que a igreja, uma vez salva em Cristo, terá o julgamento, mas o julgamento diferente do julgamento do mundo. Mas o mundo também será julgado. O que nós precisamos fazer é cometer as coisas corretas, mesmo que aquilo nos atingiu, mesmo que aquilo nos entristeceu. Mas a Bíblia diz assim: e quando for cometer, cometa com misericórdia, com amor. É complicado, mas é verdade. Jesus ensinou que o juízo com que julgamos, seremos julgados. É a lei da semeadura que está desde Gênesis até Apocalipse. Aquilo que você semeou é o que você vai colher. Sabe? Tem uma tribo de índio, chamado índio Sioux. Eles têm uma oração que diz assim: ó grande Espírito, permita-me não julgar o outro, até que eu tenha usado os seus mocassins uma ou duas luas. Traduzindo isso, até os índios diziam aos seus deuses: não deixe eu julgar o outro, até que passe de uma lua para outra, que eles acreditavam que na lua era purificação. Até que eu não venha passar de uma lua para outra com este peso, porque eles sabiam e tinham conhecimento que o julgar errado traria grandes prejuízos. Sabe, meu irmão, Deus disse que nós não somos como ilha. Não nascemos e não fomos criados para viver sozinhos. Tem gente que diz: eu não preciso de ninguém, eu sou mais eu. Mas todos nós precisamos de alguém. Então o melhor é estar de bem com a vida e de bem com o próximo. Amém? O livro de Tiago e o livro de Gálatas fala de um princípio que nós chamamos de princípio de bumerangue. Olha o que diz Tiago 2,12: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Gálatas 6,7: não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Ao considerar, amado, o nosso julgamento dos outros, nós devemos julgar a pessoa da mesma maneira que nós gostaríamos de ser julgados, com justiça. Nem para mais, nem para menos.
Eu sei que eu errei, eu sei que eu preciso pagar o preço disso, mas com justiça, com misericórdia. E às vezes nós estamos na situação de julgar alguém. O que eu devo fazer? Não, se eu fui colocado aqui para julgar, eu vou julgar. Não, quem julga é Deus. Nós devemos olhar para o nosso próximo, seja ele quem for, e estender as mãos para abençoar. Porque, meu irmão, o mundo está caminhando para momentos de destruição, aonde um quer ver a caveira do outro, onde ninguém ama ninguém, onde ninguém respeita ninguém, onde ninguém respeita a casa de Deus. Sabe, coloca leis e princípios que não procedem. Mas nós devemos entender que Deus tem o melhor para nós. Amém? Deus tem o melhor. E o melhor de Deus é que sejamos igual a Jesus Cristo. Ponto 2. Julgamos mal quando julgamos sem autoexame. Mateus 7,3 diz assim: e por que vê o cisco no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no seu? Sabe quantas igrejas pecaram nisso, erraram, líderes erraram com isso? Às vezes a igreja é grande, foi se multiplicando e teve, isso acontece em muitos lugares. A sede procede de um jeito e as congregações procedem de outro. Conversando com o irmão essa semana, eles me contou algo a respeito, que lá na congregação não pode nada. E a mesma igreja, na sede, pode tudo. Na congregação é pecado, na sede não é. Isso acontece muito. Às vezes o pastor da congregação, ele é mais duro, ele é mais severo, não pode isso, não pode aquilo, não pode cortar cabelo, não pode usar piercing, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Mas na sede está cheio de gente que tem, ninguém fala nada. Eu não vou dizer nem que a Bíblia é a mesma, eu estou dizendo que a placa é a mesma, a administração é a mesma. Sabe, meu irmão? Mas tudo passará diante do tribunal do Senhor. A Bíblia nos diz que nós devemos julgar, mas julgar com autoexame. Cada um, como Paulo diz na ceia, examine-se o homem a si mesmo. Não mandou o pastor te examinar. Não mandou o diácono te examinar. Eu já vi um irmãozinho uma vez ser excluído de um ministério, não importa qual seja, porque alguém passou na rua, ele estava num bar, numa padaria, tomando guaraná. Tinha outros do lado tomando cerveja. Só que guaraná num copo, sabe, americano, só não tem a espuma, mas a cor é a mesma. Chegaram para o pastor e disse: olha lá, o diácono estava tomando cerveja no lugar tal, na hora tal, e eu provo. Foi excluído. Ficou 5 anos desviado. Para a glória do Senhor, ele retornou e hoje está bem. Mas ele não aceitou aquilo. O pastor não perguntou se era verdade, se aquilo procedia. Sabe, nós precisamos fazer um autoexame, se é que você tem que julgar. Se chegou até você, para você resolver, então examina primeiro. Não sai falando, porque aquilo, as palavras que saem da sua boca, Deus fará julgamento delas. Amém? É a mesma coisa quando alguém se levanta contra o teu marido, contra a tua esposa, contra os teus filhos, contra o teu pastor, contra a tua igreja, contra os teus amigos, contra pessoas que você ama. Acima de tudo, o amor está em primeiro lugar. Junto com o amor está o perdão. E junto com o perdão está você querendo viver bem. Às vezes nós levantamos lebres que não precisam ser levantadas. Às vezes nós queremos desenterrar o passado, coisa que ficou lá no passado. Ô meu amado, você vive com a sua esposa muito bem, você vive com a tua família muito bem, porque você descobriu uma coisa lá no passado, há 20 anos atrás, isso vai mudar o que agora? Deixa no passado, coloca uma pedra em cima disso, libera perdão, porque poderia ser contigo. É muito fácil julgar os outros. O problema é quando o julgamento volta-se para nós. Amém? Jesus comparou o homem que não analisou a si próprio como um homem que ignora a trave do seu próprio olho. Às vezes eu falo no defeito do irmão, que é um cisco, e não olho para o meu defeito, que parece uma trave de futebol. É o velho ditado: o macaco, ele enrola o rabo, senta em cima e fala mal do rabo dos outros. Quem sou eu para te julgar?
se eu sou carente da misericórdia do Senhor, tanto quanto você. Paulo diz, mais uma vez repetindo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para depois tomar da ceia do Senhor. Faça um autoexame de você. Vê se você está habilitado. Sabe, irmão, infelizmente em igrejas evangélicas acontece muito isso. Um querendo cuidar da vida do outro, mas querendo cuidar para falar mal, para se levantar, para tititi. Quando chegar na tua casa falando: olha, o irmão falando de tal, fala: meu querido, vamos orar pelo irmão e vamos mudar de assunto. Ô, Senhor, abençoa o irmão. Você vai ver que essa pessoa não vai querer ir mais na sua casa, porque a finalidade dela é destruir, é julgar, e você não está pronto para ouvir. Nosso ouvido não é pinico. Amém? Ao tentar remover o cisco do olho do seu irmão, muitas vezes nós precisamos olhar para as nossas dificuldades. E detalhe, tem pessoas que estão falando do A, do B ou do C, e o Espírito Santo está falando no teu coração. Por que você está falando se você faz o mesmo ou pior? Mas se mantém na pose. Aí a coisa entorta, meu irmão. Porque o próprio Espírito Santo está te dizendo: cala a boca, você não pode julgar porque você está fazendo igual ou pior. Você pensa tanto quanto e anda debaixo de uma capa. Aí já não é o pastor, já não é o irmão, já é ninguém que está te orientando. É o próprio Senhor que está dizendo: cala-te. Mas tem gente que não consegue se calar. Aleluia. E aí, amado, quando vem a curva do vento, aí o negócio fica estreito. Porque ninguém está livre de cair na mão do Todo-Poderoso. Justo Ele é. Mas pastor, eu tenho razão, aquela pessoa está errada. Deixa ela com Deus. Não entra na briga. Deus está tratando. A Bíblia diz que Ele não cochila e nem dormirá o guarda de Israel. Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele está contemplando. Deixa Deus tratar. E às vezes Deus está tratando com uma pessoa, a gente quer entrar no meio, quer defender, quer agir. Não entra não, meu irmão. Não entra não, porque o cajado é forte. E se entrar, quebra no pau todo mundo. Porque agindo Deus, quem pode impedir? É Deus. Aleluia, Deus. Muitas vezes é mais fácil ver a falha do outro do que a nossa. Você também falou, você também julgou, você também um dia fez esse tipo de autoexame. E por que agora falar do outro? Você talvez não faz mais, porque Deus te deu a graça e a misericórdia de evoluir. Mas aquele irmão está no processo. Imagina, pastor, eu tenho 1 ano, ele tem 10, ele é pior do que eu. Não se julgue. E nem julgue a ninguém. Viva a tua vida. E Deus te abençoará. Amém. Muitas vezes nós nos enganamos sobre as nossas próprias falhas. Sabe? Vaidade, autorrespeito, presunção, fazendo a maioria dos ativos. E nós precisamos entender, amado, que Paulo diz em 2 Coríntios 13:5 e também em Gálatas 6:1, olha o que ele diz, 2 Coríntios 13:5: examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai vós a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Se não é que estás reprovados? Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido de algum delito, vós que sois espirituais, corrigiu tal com espírito de mansidão, e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentada. Paulo diz: se você tiver que estar lá, na condição de autoexame, tiver que examinar, tiver que acusar, tiver que falar, faça isso com mansidão. Não chega cheio da razão, chutando o pau da barraca, porque nós não somos ninguém. Amém? Da mesma maneira que você precisar julgar, julgue como se você estivesse julgando a você mesmo. Pega leve. Antes de julgar os outros, nós devemos julgar a nós mesmos. 3. Julgamos mal quando julgamos sem autodisciplina. Mateus 7,5 diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus, ele nos ensina, amado, que a pessoa que deixa de primeiro corrigir as suas próprias falhas para corrigir o outro, ele diz que é hipócrita. Amém? Amém. Hipócrita.
Por muitas vezes o Senhor nos ensina através dos nossos filhos. Aquilo que você fez com seus pais lá no passado, quando era criança, você só não fala, mas você olha para aquela criança fazendo o mesmo com você e você lembra: meu Deus, um dia eu fiz isso com os meus pais. Já aconteceu comigo, com você também, eu acredito. Amém? Por muitas vezes. E às vezes na hora nós nos enchemos de uma ira tão grande, porque você não aceita. Escuta, um dia você também fez. Não quer dizer que você não tenha que corrigir, mas pega leve. Porque a mesma inocência que você teve, aquela criança que hoje é teu filho também está tendo. Deus está tratando com você, está cuidando de você. Deus está zelando dos teus dias. Sabe, meu amado? Nós não podemos ser dissimulados. Considere que os problemas que essa atitude causa, por muitas vezes na sua família, como no marido, a esposa, né? O esposo falha, por muitas vezes não levar a sério algumas responsabilidades. Às vezes há muitas críticas. Quando você vai conversar com algum casal que está passando por problema, a mulher acha que ela tem razão e o marido acha que não, quem tem razão é ele. E os dois falam, e a gente que está de fora diz assim: escuta, todo esse pampeiro por uma coisinha tão boa. Não, mas para mim, pastor, é um motivo de separação, porque eu não suporto que deixe toalha molhada em cima da cama, e ele deixa. E ele fala: não, para mim o cúmulo do absurdo é a mulher ficar igual histérica, gritando dentro de casa, e ela grita. E assim vai, jogo de acusação. Um tentando acusar o outro, sabe, tentando falar do cisco do outro, sendo que tem uma trave, sabe? Aquele marido econômico, que tem um sonrisal na mão, que entra dentro da piscina, sai do outro lado e o sonrisal não derrete nem a pau. Este marido, ele é tão econômico que se ele der R$1 para a esposa ir no açougue, ele, quando ela volta, ele não pergunta nem se deu para comprar alguma coisa, ele já pergunta: cadê o troco? Mas ele não sabe. Ele retém R$1, mas ele gasta um maço de dinheiro quando o caso é o seu carro. Quando é para polir o carro, quando é para comprar pneu, quando é para comprar algum acessório, né? Ou talvez quando é para trocar alguma coisa. Essa semana minha esposa ficou bastante contente, porque depois de 12 anos eu fui e comprei um fogão novo. O Ronaldo falou que isso era uma campanha que ele estava fazendo. Mas não é não. É que daqui 2 anos eu estarei mudando para um apartamento, e lá é pequeno. E eu queria comprar um fogão, né? Mas depois do último jantar de casais que teve aqui na igreja, eu vi que realmente ele estava... Pó? Não, pó ainda está muito inteiro. E aí então ela se alegrou, né? Eu disse: olha, tem gente que se alegra com joia, né? Com roupas no shopping. Minha esposa, tadinha, se alegrou com fogão, amém, né? Mas ela disse: não, essa é a minha joia. Não adianta ter um monte de joia e não ter um fogão, continuar aquele fogão velho. Eu falei: é verdade. Então nós precisamos observar, porque às vezes nós queremos fazer tempestade num copo d'água. Amém? Observe as palavras de Paulo em Romanos, capítulo 2, versículo 21, diz assim: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes, não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abomina os ídolos, rouba os templos? Tu que glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Tiago 1,22 diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era.
Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que fizer. Amém? Então, meu irmão, antes de julgar os outros, seus defeitos, uma pessoa primeiro deve corrigir as suas próprias falhas, colocar-se a sua própria casa em ordem. Amém? Embora seja necessário por muitas vezes usar o bom senso, devemos ter cuidado para não julgar indevidamente. Hoje você se olhou no espelho e está tudo perfeito, mas o amanhã a idade vai chegar. Hoje você se olhou no espelho e diz: glória a Deus, eu sou um cristão autêntico, nunca errei, nunca pequei, nunca falhei. Nossa, se Jesus voltasse agora eu estaria a caminho do céu. Mas o amanhã você vai olhar no espelho e pode dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então não julgue para não ser julgado. Aplauda o Senhor.